fazer aqui a propaganda dessa mesa, que é uma proposta interessante, que é contar de experiências nacionais e internacionais sobre processos circulares e justiça restaurativa. E eu tenho a honra, né, de, em primeiro lugar, parabenizar, né, o FONAME e estar junto com nesse processo do FONAME nesses 12 anos, e pensando, refletindo sobre a mediação. E aí eu faço aí um diálogo da mediação com a justiça restaurativa, que vem sendo o meu trabalho, e vou contar um pouco para vocês depois também sobre o meu objeto de pesquisa da minha tese de doutorado, ao final, que é um projeto que aconteceu de justiça restaurativa numa universidade do Canadá, né, na Universidade Dalhousie. Mas aqui a gente vai, então, né, já dando início às nossas conversas, que essa aqui é a proposta. É uma honra fazer parte aqui dessa mesa com a Marina Dias, com a Célia Passos, com a Vânia Yazbek, querida, minha professora, né, de mediação, a Vânia, aprendizados com a Célia também, sempre, e com a Marina, sempre com trocas e conversas. A Marina vai trazer, então, o olhar dela, da experiência, né, a partir do lugar que ela ocupa nessa trajetória da justiça restaurativa. Marina, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar participando desse encontro. Eu queria fazer um agradecimento especial à Carla, que me fez esse convite. A Carla, além de ser uma amiga querida, é uma mulher, uma mediadora, uma facilitadora de justiça restaurativa, que eu respeito muito. Queria também fazer um agradecimento especial ao Cássio, que eu sei que é o idealizador disso aqui tudo, e que é uma pessoa que eu também admiro muito, e eu aprendi muito sobre mediação com ele. E também minhas colegas de mesa, a Célia, minha professora de mediação, a gente está aqui entre professoras, né, Carla? O que é uma grande responsabilidade. E também a Vânia, que eu acompanho e admiro tanto, e que é uma dessas pessoas que está há muito tempo nessa trajetória da justiça restaurativa. Então, no meio dessas mulheres tão feras, a responsabilidade aumenta, porque eu me sinto engatinhando ainda nesse tema, mas vamos embora. Eu acho que, antes de mais nada, vale a pena eu me apresentar, né, e contar um pouquinho de onde eu falo sobre a justiça restaurativa, esse tema que, para mim, é tão caro e, a cada dia, ganha mais espaço na minha vida. Eu sou advogada, fui advogada criminal por muitos anos, exerci a advocacia criminal por 16 anos. Atualmente, eu não estou advogando, mas a partir da minha experiência como advogada na justiça criminal que eu tive o interesse pela justiça restaurativa, pela clareza de que a gente tem alimentado um sistema que tem dado muito pouco conta de lidar, de fato, com os conflitos sociais. Muito pelo contrário, a justiça criminal só tem acentuado a violência. E, além disso, nos últimos mais de 10 anos, na verdade, eu também venho atuando a partir do terceiro setor, pensando no sistema de justiça criminal, em políticas públicas, em como a gente dá conta de reduzir a violência e a criminalidade no nosso país, nesse tema que é tão complexo, né? Eu tenho uma percepção... Hoje, eu sou diretora executiva de uma organização não governamental que chama Instituto de Defesa do Direito de Defesa. A pauta de justiça restaurativa não chega a ser um tema central da organização, mas a organização está olhando para a questão do superencarceramento, né, e da redução da violência. Então, eu também tenho esse olhar, e aí eu acho que eu venho muito com essa perspectiva de trazer esse diagnóstico do sistema de justiça, do sistema prisional, e pensar como que, a partir disso, a gente procura saídas e caminhos para essa situação de violência endêmica que a gente vive no país. Eu tenho muita clareza de que é um tema muito complexo, que não tem uma saída fácil e que são várias perspectivas, mas eu acho que nada melhor do que fazer essa reflexão nesse espaço
com pessoas que estão, de fato, comprometidas em construir saídas mais justas para construir uma sociedade menos desigual, mais diversa e mais igualitária. Então, eu fiz uma apresentação, mas que eu vou ter que pular alguns slides, porque senão não vai dar tempo. Eu começo trazendo esse diagnóstico do sistema prisional. Né? A gente tem, hoje, 821 mil presos. Isso é um dado do Conselho Nacional de Justiça, de 2019. Temos a terceira maior população prisional do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. De 2000 a 2017, a taxa de aprisionamento cresceu 150%. Nós temos um déficit de vagas de 408 mil vagas, portanto, 49%. Nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento de 80% do número de vagas, ou seja, a gente tem aumentado e não tem dado conta do encarceramento e do aumento da população prisional. Nos últimos 3 anos, e esse dado, depois, hoje eu fui rever aqui, é de 2017, então, esse dado, na verdade, ele não é exatamente atual, mas certamente temos mais números, mas 289 mortos em rebeliões nos últimos 3 anos. Mais de 70% das penitenciárias brasileiras são dominadas por facções criminosas. Aqui é uma pesquisa do SESEC, que é uma organização do Rio de Janeiro, e do Sou da Paz, que também é uma organização não governamental, com os 45 milhões gastos anualmente com presos provisórios, seria possível construir 76 postos de saúde, custear por ano 9,9 mil alunos na rede básica de ensino por um ano e construir 873 casas populares. Isso só com preso provisório, a gente não está falando de toda a população carcerária. E aqui o perfil da população prisional. Quem que está sendo preso é o jovem preto da periferia. Então, 95% são homens, 53% têm até 29 anos, 54% são negros e 13% concluíram o ensino médio. E quem está morrendo? A gente tem um total de 65.602 homicídios, isso é um dado de 2019, quer dizer, do Atlas de Violência de 2019, portanto, um dado de 2018. 35.783 jovens são assassinados, 92% homens e 75% negros. Portanto, a gente está mandando os nossos jovens ou para as cadeias ou para as covas. Né? Isso é muito dramático. Letalidade policial. Em São Paulo, isso é um dado também recente, do último mês, 414 pessoas foram mortas pela polícia em 2019. No Rio de Janeiro, esse número sobe para 1.249. Suicídio de policiais. Apenas em 2018, 104 policiais civis e militares tiraram a própria vida. Esse número é mais alto do que mortes em serviço. Eu acho que, assim, esses dados eu trouxe porque eu acho que é muito importante a gente ter a clareza, né, de como a gente está realmente vivendo uma situação muito complexa, né, de uma violência endêmica. Eu acho que é importante a gente pensar que o encarceramento em massa está explodindo, quer dizer, o aumento da população prisional, ao mesmo tempo, corre paralelo ao fortalecimento das facções criminosas e também ao aumento da violência. Então, a gente tem apostado todas as fichas no sistema prisional para lidar com um conflito social e que não tem surtido efeito, muito pelo contrário. O que a gente percebe é que a gente tem apostado na punição como a única forma de transformar os conflitos sociais. E isso tem cada vez mais esgarçado o nosso tecido social. A gente tem um país que é atravessado por uma desigualdade social tremenda, né, que vive questões importantes como racismo, desigualdade de gênero e também violência de Estado. E, enquanto a gente não olhar para essas questões de uma maneira absolutamente séria, a gente não vai conseguir reduzir essa violência que tem tanto tirado né, o nosso sossego diário e a nossa capacidade de construir uma sociedade mais justa. E aí eu queria trazer uma situação que eu vivi recentemente, o ano passado, e que é muito simbólica no sentido de
escancarar como que o sistema de justiça lida com as situações de maneira mais concreta. Era, enfim, uma quinta-feira, fim do dia, por volta das 6 horas, eu estava numa reunião e fui procurada por uma amiga que me telefonou dizendo que o filho e um amigo tinha sido vítima de um furto ou roubo, né, depende da perspectiva, e que isso tinha acontecido à 13h, que ela estava na delegacia e que até então ela não tinha sido atendida, e ela me pediu ajuda. Eu fui para a delegacia, cheguei na delegacia por volta das 19 horas. Ela tinha me dito também que os meninos estavam na delegacia desde a 13h e que eles não tinham sequer comido ainda, eles estavam sem almoçar. Quando eu chego na delegacia, passei numa padaria, comprei um lanche. Quando eu chego na delegacia, eu encontro 2 meninos de 17 anos, exaustos, desinformados, angustiados e com medo. Encontro 2 mães também absolutamente desinformadas, sem entender o que estava acontecendo, preocupadas com seus filhos, preocupadas com os outros meninos que tinham sido os autores do fato, que eram 10 meninos menores de idade, e também não vendo muito sentido naquilo tudo que estava acontecendo. Eu fui depois falar com o delegado de polícia, que virou para mim e falou: olha, eu sinto muito, eu tenho que esperar a conselheira tutelar, eu estou com pouca gente, está agora mudando o plantão, realmente, são só R$55, mas é isso mesmo, vai ter que esperar. Eu desço, encontro 10 meninos, na sua maioria negros, entre 14 e 16 anos, tinha um de 11 anos e um outro de 17, em situação de absoluta vulnerabilidade, mas assim, não tinha como duvidar disso. Esses meninos, o de 11 anos, com muito medo, amedrontado. O de 11, os colegas viraram para mim e falaram assim: eu fiz algumas perguntas, ele foi expulso da escola. Falei: mesmo? Porque a mãe sai cedo para trabalhar e ele não frequenta a escola, então ele foi expulso. Eu falei: bom, então, né, já temos aí um sinal de como o sistema opera. O menino de 17 anos, visivelmente chateado. Ele, por diversas vezes, falou: eu estou com medo, minha mãe vai ficar muito brava comigo, eu não tenho nada a ver com isso, se acontecer alguma coisa comigo, aí sim eu vou dar trabalho. E os outros meninos também ali meio sem entender. Um deles era bem espivitado, eu comecei a conversar com ele, ele virou para mim e falou assim: eu não tenho nada a perder. Perdi minha mãe com 6 anos de idade, minha mãe estava presa e morreu em razão de uma doença no sistema prisional, da prisão. E o outro menino, que também estava ali perto, falou: saí da Fundação Casa hoje. E esse menino também, que eu comentei, que perdeu a mãe, tinha acabado de sair da Fundação Casa. Só 5 minutos. Então, assim, essa foi a realidade posta. Esses meninos não tinham comido, estavam com sede. Aí eu vi que eles não tinham bebido desde a 13h. Eu tratei de providenciar alguma comida também. A minha amiga, que era a mãe da vítima, pegou o dinheiro que tinha sido furtado e comprou algumas comidas ali. A gente tentou ali dar um mínimo de acolhimento. Depois a gente foi conversar com os policiais. Os policiais também exaustos, eles estavam desde a 1h. Um policial, que era um senhor negro, virou para mim e falou: estou cansado, estou exausto, estou desde a 1h, pá. E eu virei e falei assim: por que você não descansa e não senta? Não posso sentar, não é hábito. E o outro com a sensação muito clara de que tinha deixado a sociedade mais segura. Assim, para terminar, essa minha amiga vira para esses policiais, e vira e fala: a gente deveria terminar o dia de hoje numa roda de conversa. A gente sai de lá às 10 horas da noite, todo mundo exausto, exauridos. Quando eu saio, algumas mães estão chegando, nenhum pai, porque isso ficou bem claro, os meninos todos disseram que os pais não eram presentes na vida. E a conselheira tutelar estava chegando. Essa é a realidade. Essa é uma realidade nua e crua e que acontece todos os dias nas mais diversas delegacias e nos mais diversos lugares do nosso país. Por que eu trago isso? Porque é esse modo de agir
que nós temos apostado. E eu acho que é uma perspectiva e que a gente precisa fazer essa reflexão, que é, no fundo, responder ao sofrimento infligindo mais sofrimento. Né? É uma forma de enxergar uma situação como essa a partir de uma lógica absolutamente punitivista, né? Completamente distante daquilo que faz todo sentido a gente atuar no mundo, que é a partir de valores comunitários. E é isso que a justiça restaurativa traz. A justiça restaurativa olha uma situação como essa como um conflito que traz uma série de outras nuances que precisam serem trazidas à tona para que a gente, de fato, possa romper com o ciclo da violência. Né, e trazer essas camadas e mais camadas de traumas, de dores, de violências, para que a gente, de fato, possa transformar essa realidade. Então, é a partir desse novo paradigma que nós precisamos atuar. E nessa perspectiva, como que nós, atores do sistema de justiça, e aí eu me coloco na condição de advogada, juízes, promotores, delegados, polícia militar, podemos começar a pensar em outro jeito de olhar para o conflito. Quer dizer, ao invés de nos atermos apenas ao crime, como é que a gente pode restaurar as relações sociais rompidas a partir de um fato criminoso? Né? E eu acho que esse é o desafio que está posto. A gente tem aí algumas iniciativas importantes acontecendo no Ministério da Justiça, não nesse governo, no governo anterior, junto com o Conselho Nacional de Justiça, que tem realmente se dedicado a pensar a justiça restaurativa, e não só isso, mas pensar que os princípios da justiça restaurativa possam inspirar uma política de alternativas penais. E aí, expandindo, quer dizer, como que a gente pode trazer esses princípios também nas penas restritivas de direitos e nas penas não privativas de liberdade. Então, acho que essa é um pouco a discussão que eu queria trazer. Tinha muito mais coisa para falar, achei que meu tempo ia render mais, mas não rendeu. Acho que é isso. Acho que só vou terminar, só falando uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que o Daniel Achuti cita, o Antoine Garapon, que é: a justiça restaurativa proporciona um verdadeiro deslocamento do centro de gravidade da justiça, pois atribui um rosto novo à justiça, reconstruir a relação no que ela tem de mais concreto, tem como vizinhos homens de carne e osso, não a lei. Com a quebra da centralidade da justiça criminal no acusado, a vítima passa a ter papel fundamental neste novo cenário, de forma a intimar o direito penal a reorganizar-se. Quando nos concentramos na vítima e já não no autor, a malvadez como vontade má deixa de ser central, o que exerce uma influência considerável sobre o sentido da pena. É isso, agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Marina. É difícil falar sobre justiça restaurativa sem se afetar, né? Justiça restaurativa fala de afeto. É uma justiça que toca, né, que realmente mexe com o conceito de justiça não colocado, positivado na lei, mas o conceito de justiça que pode fazer sentido para cada um que está envolvido numa situação. Então, realmente muito tocante, né, essa fala, para a gente dar início à nossa conversa. Passo aqui, também continuando nessa informalidade, que é para cada uma, né, poder se apresentar. Passo aqui para a Célia Passos. Eu quero começar agradecendo ao Cássio pelo convite, mas muito além desse convite, porque eu sou transgressora por natureza, sou rebelde, 1,5 metro de rebeldia. Se eu fosse alta, seria maior a rebeldia. E eu sempre resisti muito a ser institucionalizada, e o Cássio me convenceu a trazer o ISA para o FONAME, e foi muito bom. Então, não só o convite para estar aqui agora, nessa mesa, mas também para integrar, enquanto instituição, o FONAME. E eu te agradeço, Cássio, por isso, um companheiro de 10 anos de um trabalho muito bonito aqui em São Paulo. Eu fiquei muito tocada com a tua fala, Marina, ecoou e reverberou dentro de mim. Acho que temos uma situação de violência endêmica
E, curiosamente, a gente não aplaca enchente com mais água, a gente não aplaca incêndio com mais fogo, nem aplaca enchente com mais água, e a gente tem a ilusão de que a gente aplaca a violência com mais violência. E a gente alimenta um sistema que já deu todas as noções e já se mostrou falido, e a gente insiste nesse sistema falido, né? Então, eu entendo a justiça restaurativa em 3 ondas ou momentos. Ela começou muito imbricada com a mediação e se confundia com ela, com os programas de reconciliação vítima-ofensor. O mediador atuava como aquele terceiro imparcial, mas também cumulava uma função de representante da comunidade, era privatista e foi questionada por essa vertente. Numa segunda onda, e eu digo onda porque uma coisa não elimina, né, a outra, não há uma ruptura, mas as águas se aproveitam, né? Tem esse movimento. Nesse segundo movimento surge a comunidade, Estados Unidos e Canadá trazem os processos circulares, trazendo a comunidade para o contexto do conflito, principalmente aqueles que são oriundos do conflito em decorrência de dano, né, desses impactos das perdas, dos danos, das dores, né, que essas situações que têm locus na esfera penal trazem para as pessoas, a vulnerabilidade, a fragilidade, a sensação de impotência, de que se é uma folha ao vento, que não se tem nenhum controle da situação. Quem já passou por um assalto à mão armada, eu já perdi 2 carros assim, sabe que você está numa situação de vulnerabilidade absoluta e você não... uma palavra mal utilizada pode ser fatal, né? Mas isso, para mim, foi um estímulo para cumprir a minha missão de vida. Eu era diretora jurídica numa empresa de telecomunicações e ali eu percebi que o meu lugar no mundo era outro e a minha missão era outra. E aqui estou, né? Terceira onda da justiça... Bom, aí a segunda onda vem Estados Unidos e Canadá trazendo a comunidade e, por outro lado, Austrália e Nova Zelândia trazem não só a família, as conferências de grupo familiar, mas também as conferências de comunidade, né? Então, a gente amplia isso. Eu percebo uma terceira onda que é modo de vida. Justiça restaurativa é ética do cuidado, é modo de vida. É ser, estar e conviver no mundo de uma forma adequada, de uma forma ética. E aí vem também um convite à não aceitação de tudo que gera dor ao ser humano, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente não pode mais ver o que a Marina trouxe, por exemplo, que são dados estatísticos, sem que uma revolução aconteça dentro da gente. A gente... né? Eu saí quinta-feira do Degase e saí às 13 horas, meia hora depois explodiu a rebelião. Eu estava no Dom Bosco, né? Isso saiu noticiado, não é segredo, então eu não tenho esse dever da confidencialidade. E nessa terceira onda que eu vejo, nesse terceiro movimento da justiça restaurativa como modo de vida, a minha pergunta é: o que eu estou fazendo para alimentar esse sistema? E o que eu estou deixando de fazer para alimentar esse sistema? Bom, minha proposta era trazer a experiência da Guiné-Bissau, então eu vou fazer 2 contrapontos. O que eu levei para a Guiné-Bissau como inspiração para o trabalho de consultoria em capacitação lá, e o que eu trouxe, né, e que está reverberando. Eu acho que a Guiné-Bissau foi uma experiência tão forte que eu estou decantando. Eu ainda não dei conta de tudo que me impactou. Então, eu levei as epistemologias do Sul. Então, a gente ter a noção de que há, sim, um corte, uma linha abissal, uma linha abismal, como dizem alguns, que é o pensamento, né, a arquitetura de pensamento crítico do Boaventura de Sousa Santos, quando ele fala que conhecimento hegemônico é aquele que está dentro da universidade e que é ocidental e que é aquilo que é contemplado num corte de todos os saberes que existiam antes e que foram invisibilizados
foram produzidos como inexistentes e desqualificados. Então, para legitimar os processos circulares, eu trago as epistemologias do Supras, e isso já existia. Nós acrescentamos outros elementos, mas precisamos resgatar algo que seja diferente daquilo que a gente tem, porque o sistema está aí. A gente está vendo em números, né? Dentro desse pensamento do Boaventura, a gente tem a sociologia das ausências, ou seja, tem conhecimentos que estão ausentes, que não são conhecidos e precisam ser conhecidos, então é um desperdício de conhecimento. As emergências, sociologia das emergências, que traz à luz aquilo que existia e foi invisibilizado. Você tem a ecologia dos saberes, então junta os saberes, e tem a tradução intercultural. Tem coisas que fazem sentido, tem coisas que precisam ser compreendidas e tem coisas que se distanciam e que não conseguem conviver. Eu vejo os processos circulares e a justiça restaurativa muito dentro dessa questão, dessa emergência de algo para suprir aquilo que o Estado não dá conta. Então, foi isso que eu levei para lá. Epistemologias, essa inspiração, a metodologia dos processos circulares, que, para mim, é um método, é muito mais um processo, é muito mais do que um dispositivo físico. A terapia do espaço branco, porque eu não posso chegar numa outra cultura imaginando que aquilo que eu sei é superior ou é o totalizante, ao contrário, a minha crítica é a esse conceito totalizante de que o mundo funciona como eu penso e o meu conhecimento é superior ou melhor do que o outro. Então, levei também esse espaço branco da Vinciane Després, da Isabelle Stanguer, dessas pessoas, no sentido de entender que a gente, quando chega numa cultura, a gente tem que perceber, e Paulo Freire faz isso, né? O que é necessário e como que a gente pode abordar de uma forma que não retire aquele conhecimento existente e valoroso que as pessoas têm naquela cultura e que, ao mesmo tempo, a gente possa oferecer. Para isso, eu tenho que sair do lugar de especialista. Então, a teoria ator-rede, do Bruno Latour, também Vinciane Després, Isabelle Stanguer, Anne Marie Moll, aqui no Brasil, Márcia Moraes, eles falam esse lugar do especialista, ele precisa ser afastado. E quando a gente fala em justiça restaurativa, fala em processos circulares, a gente precisa desse afastamento. Essas foram as inspirações que eu levei para a Guiné-Bissau, na África, nesse período que eu capacitei 1/1000 da população. E é tão pouco e é tanto, porque eu deixei 26 projetos em andamento lá. Então, me parece que isso vai reverberar. É um país com cerca de 1,5 milhão, 1.600.000 pessoas. Então, nesse contexto, isso reverberando, eu tenho fortes esperanças de que gere uma mudança, porque tem tudo que tem de mazela aqui, eu posso ver lá também, pude ver lá também. De lá, eu trouxe inspirações muito interessantes de princípios da atuação do mediador. Não sei como é que eu estou de tempo. 5 minutos? Não, tem mais um pouquinho? Tá, ok. Porque quando eu começo, eu também me empolgo, né? Tá bom, ok. Então, o que acontece? Eu levei essas inspirações teóricas e quem eram os alunos? Os líderes e as autoridades tradicionais. Então, eu estava falando com os régulos, estava falando com os bispos, os pastores, o pessoal imames, que são da tradição muçulmana. E cada turma essa primeira turma era das autoridades do poder tradicional, que depois da independência ficou muito minimizado. A segunda turma, os operadores da justiça. Então, a gente tinha vários setores, foram 2 turmas trabalhando operadores da justiça, e a quarta e a quinta, porque aí eu me empolguei, já que eu ia passear e não pude passear, eu fiz mais 2 turmas em voluntariado. Então, 75 pessoas era da sociedade civil, né, que é uma turma oficial, formal, e 2 turmas para empoderar as mulheres, e que não tem espaço lá, né, pela cultura e tudo mais, e outra para empoderamento, que eu não gosto muito dessa palavra, mesmo entendendo a tradução como força, né, eu gosto muito de apoiar o processo de cada um de ativar a sua percepção de potência. Isso essa é a forma como eu me refiro a esse tal do empoderamento, né? Quem sou eu para empoderar alguém?
Daquele contexto, eu tive muitas inspirações. Você trabalhar uma metodologia que é inspirada em povos ancestrais, com pessoas que reconhecem a prática, né? Então, a minha pretensão nessa primeira turma é que eles aproveitassem aquilo que fizesse sentido para eles. Então, foi assim que os processos circulares foram apresentados e que a gente pôde compartilhar algo com eles. E foi muito interessante como eles chegam numa condição mais pelo contexto e tudo mais, e querendo mesmo um apoio para que esse poder seja reconhecido. E aí, de repente, a partir do círculo, que eles não têm muita chance de viajar, então eles também não conheciam, e conheceram pelos olhos de cada um que estava ali a própria beleza da Guiné, eles puderam sair com uma fala de que em 5 dias, formamos uma linda família, né? A segunda turma foi muito resistente, como é a do operador do direito. Eles são racionais e queriam questionar se for um homicídio, se for isso e aquilo, e a gente explicou, né, como é que funciona, quando é concorrente, quando é alternativo, um excludente do outro e tal. Foi bastante interessante. No final, a gente já estava considerando mesmo como uma possibilidade a justiça restaurativa ser implantada naquele sistema. E a sociedade civil, realmente, quando jovens e mulheres, que foram os dois nichos de turma, tiveram possibilidade, foi bem interessante. De lá, como inspiração, eu tive os princípios que eu estou cunhando da atuação do facilitador de processos circulares. Quais são? Primeiro é o da menor intervenção. A primeira coisa que eu percebi lá é que eu tenho que confiar no grupo. E tudo tem que fluir do grupo e a partir do grupo. A atuação do facilitador é subsidiária. E aí vem o princípio da horizontalidade. A sabedoria está no grupo. Não adianta eu deixar fluir do grupo. Eu tenho que reconhecer que a sabedoria é do grupo. Então, eu tenho que entender essa horizontalidade, que ela está para muito mais além do que a soma das pessoas. Terceiro princípio, literalmente, a subsidiariedade. Eu começo, mas em um dado momento eu tenho que ser invisibilizado. Quem entrar não deve saber quem está facilitando o círculo, porque o grupo já se apropria e pode começar de qualquer ponto e qualquer um pode, quando a fala passa pelo facilitador, que está responsável, em tese, por aquilo, e ele fala como qualquer membro do grupo, e isso tem um poder junto ao coletivo que se forma, que é maravilhoso. Então, esse é o princípio da subsidiariedade. Desapego e abertura ao outro, à expressão do outro, né? O quarto princípio que eu estou cunhando é o princípio da adequação. Eu vou saber quando eu vou usar o tempo de fala e como eu vou usar. Eu não posso colonizar enquanto facilitadora a fala. O espaço é de todos, inclusive meu. Enquanto facilitadora, eu posso me expressar, mas não posso colonizar a fala e deixar que o outro esteja subordinado a mim. Somos juntos, somos todos, né? O outro princípio, e aí o conteúdo e a adequação, a duração da fala, né? São outras temporalidades. Cada um vai usar o tempo da forma que é necessário. Tem pessoas muito objetivas, tem pessoas que precisam mais tempo para se expressar, e o círculo precisa absorver isso. O princípio dos múltiplos protagonismos, então, é a sensibilidade do facilitador, que é a grande questão no processo circular. Sensibilidade para iniciar, para finalizar, para silenciar. Então, é conjugando a horizontalidade com o uso da palavra. E o último princípio, que é o princípio da autogestão. As pessoas falam muito, quando tem um ataque de fúria no círculo. Quem tem medo de conflito não facilita o processo circular para lidar com conflito. Simples assim. Se eu vou me estremecer toda, sair do meu eixo e me deixar sequestrar pelo conflito, eu preciso mais trabalho de autoconhecimento, autogestão,
né? Autopercepção, autogestão. Porque o conflito vai acontecer. Um círculo pacífico pode fazer emergir um conflito e o inverso também. Então, são esses princípios que ficaram muito claros para mim quando eu trabalhei em uma outra cultura. Então, se eu levei as epistemologias do Sul, se eu levei as terapias de espaço branco e tudo mais para lá, né, a sociologia das ausências, das emergências e a teoria Torrede, já minimizando esse lugar do especialista, eu voltei com 6 princípios que, para mim, são maravilhosos e que têm tudo a ver com a justiça restaurativa. Quem ficou curioso, já vou fazer a propaganda, o livro está na diagramação e vai sair ainda esse ano. Tá? Obrigada. Você está tentando para todo mundo. Presta atenção. Bom, maravilhoso. E vou enfatizar, né, um ponto aqui que eu acho que é fundamental, também pensando em justiça restaurativa, é o do lugar de não saber. Né? Então, esse lugar de não ser especialista e aceitar, se colocar no lugar de não saber, é o grande, acho que, desafio, que é o convite que a justiça restaurativa nos faz. Vânia, por favor. Vânia Yazbek. Então, boa tarde a todos. E quero começar cumprimentando, primeiro agradecer que me proporcionou a possibilidade de estar aqui, cumprimentar a mesa que está nos oferecendo essas experiências maravilhosas, e o próprio FONAME. O FONAME, enquanto uma organização que se mantém, estão me ouvindo? Que se mantém há 12 anos, e há 12 anos exercendo o diálogo, exercendo a integração, a articulação, a coordenação entre todas as instituições e os interessados agora em mediação. Então, cumprimento a todos que já estiveram nessa gestão e que mantêm isso até hoje. Eu queria falar um pouquinho, eu acho que eu escuto aqui pela Marina, algo que me tocou bastante, que foi, embora estivesse sendo falado durante todo o tempo que ela usou, as 2 ou 3 últimas palavras que ela trouxe, citando homens de carne e osso, né? Então, a presença de homens de carne e osso no nosso mundo restaurativo, eu acho que é uma das coisas que pode humanizar realmente o nosso trabalho, né? Essas práticas. Isso me tocou bastante. De você, Célia, também a história toda maravilhosa e essas sementes que, com certeza, já estão germinadas lá. Eu queria falar da tua expressão grande família, mas que não foi sua, foi cunhado pelo grupo, né? Se reconhece ali como uma grande família após um trabalho seu. Eu imagino que conexão é a segunda palavra que eu colocaria. Conexão foi fortalecida, conexão foi estabelecida ou restaurada ali. E muito se diz também de coletivo. O coletivo precisa de conexão, olhar o relacionamento, para que a gente confie no coletivo. Senão, vai haver desarticulação. E eu vou começar por aí, para dizer o que eu queria trazer hoje. Era um ponto muito específico, não vou trazer nenhuma experiência, nenhum projeto grande, como vocês puderam apresentar, mas é uma preocupação minha, que vem há um tempo, a respeito de o que a gente quer transformar no encontro restaurativo. Qual é a mudança que a gente quer? E como se dá isso? Porque, então, é uma coisa bastante específica, pontual, mas que, para mim, tem sido um ponto de preocupação, então, foi o que eu gostaria de compartilhar hoje aqui. Então, chamei isso de a potência do diálogo nos processos circulares. Eu acho que essa questão da potência do diálogo me veio muito a partir de ouvir um pouco. A gente trabalha com conversação, a gente trabalha com diálogo o tempo todo, né? Todas as práticas, seja a metodologia que for, na cultura que for, isso está presente, o diálogo e a conversação. E o que tem no diálogo e na conversação que vai contribuir para potencializar a mudança, para facilitar ou propiciar uma conexão, uma transformação dos que estão ali presentes. E eu um pouco penso que também escutei, por outro lado, não, diálogo é sempre bom.
Diálogo é como canja de galinha, nunca faz mal. E eu não acho que é assim. Tem condições para que esse diálogo realmente atinja um determinado propósito. E que propósito é esse que, então, eu estou focando na transformação. Aqui eu mudo, por Sim. aqui. Isso. Então, eu só queria dizer que eu estou situando, então, as práticas restaurativas desde desse universo contemporâneo, onde o que a gente pode marcar mesmo como força é nos reconhecermos como interdependentes. Daí a força do coletivo. Além do sujeito eu, passa a ganhar muita força o sujeito nós. Tá? Somos responsáveis pelo que ocorre, pelas situações e também pelo andamento de um processo restaurativo. Daí vem a responsabilização compartilhada e uma coordenação, uma cooperação final. Então, esses são, para mim, os pontos básicos das práticas restaurativas e que, dentro desse universo contemporâneo, a gente podia destacar relacional. Então, são processos dialógicos, processos conversacionais, relacionais, que fala de um sujeito nós, e que, para quê? Com a intenção de produzir práticas mais humanizadas. Por isso, acho que, então, eu fui tão atenta na minha escuta a vocês, né, tocada por essas palavras mesmo, práticas humanizadas. Então, o que eu queria falar do diálogo? Que condições eu vou olhando para que o diálogo realmente seja potente. Nossa, está pequenininho? Não, aqui está grande, aqui eu estou olhando ali, está bem pequeno. Então, eu queria trazer a primeira questão de um texto que eu li há pouco tempo e que, para mim, fez um sentido enorme e que eu gostaria de compartilhar com vocês, e agradeço a oportunidade de estar aqui para ver a quem isso pode fazer sentido. Para mim, iluminou muita, vamos dizer, me explicou, talvez, ou vem me norteando em ações que eu vou fazendo durante um procedimento restaurativo. Falar de experiência, mas experiência no sentido muito específico de um autor chamado Jorge Larosa Bondia, e que é um espanhol que eu gosto muito, muito ligado a ações pedagógicas, e ele define experiência da seguinte maneira. Começarei com a palavra experiência. Poderíamos dizer, de início, que experiência é, em espanhol, porque ele é realmente espanhol, né, o que nos passa. Em português, poderia ser, é o que nos acontece. Em francês, ce qui nous arrive. Em italiano, quello que nos sucede. Sucede? Succede. Em inglês, that's what is happening to us. Em alemão, eu não me aventuro, se alguém... Não? Então, o que é importante nisso? Né? É importante que é algo que nos toca sem que a gente se dê conta, sem que a gente perceba ou abra para isto, mas que acontece com a gente. Então, experiência nesse sentido não é que eu vou fazer um experimento ou que eu queira escolher fazer uma experiência, mas é me deixar tocar, estar aberto para que isso ocorra. E aí é uma das qualidades que ele propõe, né, que para que isso aconteça, a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer que parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza e abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender
a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência, dar-se tempo. Acho que todos os valores, os princípios que você colocou, não, estão aqui presentes. E que um círculo, quem já participou de círculo ou conhece círculo, sabe que ele tem todos os passos iniciais nos preparando para estarmos num outro ritmo da vida, que a gente possa estar junto nessa condição de se deixar tocar, e então aberto para a experiência. E ele segue ainda, fazer uma experiência como algo significa que algo nos acontece, nos alcança, que se apodera de nós. Quando falamos em fazer uma experiência, entre aspas, isso não significa que nós façamos acontecer. Fazer significa aqui sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-me a isso, podemos ser assim transformados por tais experiências de um dia para o outro no transcurso do tempo. Eu esqueci de passar. Então, o que para mim aqui realmente fica como importante é que essa experiência nos traz transformação, possibilita a transformação, nos traz conhecimento, mas é um saber, está certo, é um saber que acontece na relação entre o conhecimento e a vida. Se a experiência é o que nos acontece, duas pessoas podem enfrentar o mesmo acontecimento, mas não fazem a mesma experiência. Isso é que é importante para mim. Acontecimento pode ser comum às pessoas. A experiência é singular e é irrepetível. Não dá para a gente conseguir repetir, porque ela nos toca por caminhos e pontos que a gente não prevê. O importante, então, para mim, fica legitima a subjetividade, porque essa experiência é exatamente a ação da subjetividade. O acontecimento nos atravessa e, de um jeito único, eu vou responder ou reagir. Produz diferença, produz heterogeneidade e pluralidade. Isso também é manter a diversidade e não querer reduzi-la a um consenso. É a abertura para o desconhecido, para o que não se pode prever e nem pré-dizer. Então, para mim, isso vai ficando muito forte, porque é isso que a gente espera que as pessoas vivenciem, compartilhem no círculo. É essa experiência vivenciada que é explicitada pela subjetividade, então, humanizada. Eu acho que o diálogo, então, ele sempre, a gente pode pensá-lo em duas instâncias, já 5 minutos, em dois, não está passando aqui, em duas vertentes ou duas dimensões. O diálogo tem seu conteúdo e o diálogo é uma atividade relacional. Como conteúdo podem ser informações e opiniões. Podemos ter um contexto, então, competitivo. Pode ser um diálogo de barganha, argumentação. Nós precisamos lidar com isso, porque isso não nos ajuda a caminhar, a evoluir, a transformar. E o que nos ajuda a transformar isto é olhar para o diálogo como uma atividade relacional. É uma atividade que a gente precisaria estar se percebendo o que estamos fazendo quando estamos juntos. Quando estamos discutindo uma questão, a minha opinião e a sua opinião, nós estamos competindo, que jogo é esse? Estamos competindo entre nós, estamos vendo quem sabe mais, nós estamos vendo como podemos compor, estamos aprendendo um com o outro, enfim, são infinitos os jogos relacionais que a gente joga enquanto está em diálogo. Alguns jogos serão pertinentes ao diálogo de um círculo, ao propósito de um círculo restaurativo. Ou seja, quando a gente está jogando alguns jogos que nos levam a coordenar as nossas ações.
que nos levam a entender o outro e se sentir entendido, onde a gente pode estar legitimado nas nossas posições subjetivas. E eu acho que eu gosto muito de finalizar com essa figura, porque quando, em terapia familiar, a gente trabalhando logo no início, com as narrativas, a gente sabia que todo mundo tinha a sua narrativa, cada elemento da família tinha a sua. Só que também sabíamos que tinha uma história, uma narrativa oficial, onde grande parte da narrativa de cada indivíduo da família ficava de fora. Então, a gente nunca tinha a percepção da possibilidade de coexistência de todas as versões narrativas, de todas as histórias que integram uma família. A gente sabia que tinha muita coisa fora. E essa imagem, para mim, é o que um círculo ou uma proposta restaurativa pode oferecer, que todos possam ser legitimados e compor, à medida do possível, que fique tão bonito no sentido de bem-estar das pessoas, as suas histórias mais por inteiro. E aí eu acho que é importante como é que a gente, como facilitador, mais um segundo, pode colaborar para isso, nos perguntando o que estamos fazendo juntos. Que jogos são esses? Está nos levando a desconstruir opiniões e barganhas e competições ou está acirrando isto? E aí, nesse nós, a gente vai encontrando formas de aceitação e legitimação de todos e poder encontrando caminhos que possam coexistir na diversidade, coexistir na diferença. Isso, acho que com as perguntas, que também oferecem, quando a gente vê opiniões sendo explicitadas ou competindo, que a gente possa também usar perguntas para saber de onde vem essa opinião, como ela foi formada, de que cultura, de que história, como nasceu, de que experiências, até que a pessoa consiga se colocar a partir da experiência que foi sendo vivenciada no círculo. E acho que também, eu não queria deixar de dizer que, quando o facilitador coloca uma questão para a gente fazer uma reflexão, dificilmente, todo mundo tem na hora uma resposta, mas dificilmente a gente, quando chega a voz, com a peça de fala, na hora de falar, dificilmente ela é exatamente o que tinha sido pensado, porque ela já foi tocada pela experiência de cada um que falou antes de mim. Então, acho que isso também não é só para o facilitador, mas isso também vai ocorrendo à medida que o processo de um círculo ocorre. Bom, poderíamos falar muito a respeito disso, mas eu queria trazer só esse foco pequeno, mas acho que para mim é importante. Obrigada. Bom, vou pedir aqui. Você cuida para mim, por favor? Você me avisa quando falta assim. Você está tirando. Eu não sei tirar. Acho que ele está. Ela em cima. Ele está colocando lá o meu. Bom, não posso deixar de dizer que estar nessa mesa, falando sobre justiça restaurativa, com essas pessoas ao meu lado, me toca profundamente. Minha trajetória na justiça restaurativa começou em 2005, num seminário nacional, primeiro seminário nacional de justiça restaurativa que aconteceu no Brasil, ao lado da Vânia, e que foi em Araçatuba, que eu morava em Araçatuba, e eu, mais a Vivi Tupi, uma grande, querida amiga, organizamos esse evento em Araçatuba. E tivemos aí como resultado a Carta de Araçatuba, para quem aí conhece um pouco sobre a justiça restaurativa, sabe da importância dessa carta nesse caminho, e eu tenho a felicidade de ter participado desse momento de construção lá atrás, né? E aí, desde então, eu me dedico a estudo, a pesquisa, estudo e a prática, da justiça restaurativa. Então, fiz meu mestrado, na carreira acadêmica, meu mestrado, falando sobre mediação e justiça restaurativa, na época, pensando e refletindo sobre a humanização do sistema processual, sendo a mediação e a justiça restaurativa uma abertura para essa humanização.
E agora, recentemente, nesse ano, eu defendo a minha tese de doutorado, que é o que eu vou contar um pouco para vocês, também falando sobre justiça restaurativa. E aí, dentro da cadeira de Direitos Humanos da USP, meu orientador, Guilherme Assis de Almeida, veio e me provocou, né? Carla, você já é sabido que você é uma ativista da justiça restaurativa, você me coloca e fala dessa maneira, até ele falou isso na minha defesa, olha, você me conquistou, porque eu não queria, nunca tinha imaginado, né, orientar uma tese sobre justiça restaurativa, não era o meu assunto, enfim, mas o seu ativismo me contaminou e me chamou a querer saber e acompanhar você nessa trajetória. Só que aí me foi colocado também um desafio, né, que foi, bom, você é ativista, tudo bem, mas você é pesquisadora, e aí aqui, na USP, você está como pesquisadora. Então, eu quero, né, inclusive na minha banca de qualificação, eu quero saber quais as suas críticas sobre a justiça restaurativa, porque você está ali, né, contando que a justiça restaurativa é um grande caminho, que pode ser um grande caminho, mas, como pesquisadora, cadê seu olhar crítico? E aí, a partir dessa fala, eu fui desenvolvendo o meu trabalho, que foi muito rico, porque foi... né, e o que eu quero, né, hoje, procuro, né, agora ter este olhar para a prática da justiça restaurativa, para a prática da mediação, essas práticas dialógicas, enfim, também olhando para questões, e hoje, ouvindo a fala da Cristina Rufino, né, aqui de manhã, olhando para que condições são apresentadas pelos ambientes onde esses projetos de justiça restaurativa ou mediação, era para, né, finalizar o tempo ali estão sendo desenvolvidos, né? Porque existe toda uma paixão em cima dessas práticas, algo que a gente fica realmente muito maravilhado, mas também, né, um dever, eu imagino, para quando a gente quer muito que algo dê certo, a gente poder olhar também para as situações ou condições que não estão propiciando, né, o que realmente se efetive o trabalho. Então, foi com esse olhar que eu comecei a desenvolver minha pesquisa. E aí, então, né, a minha tese, que é Justiça Restaurativa no Contexto Universitário, caso da Universidade de Dalhousie, no Canadá. Então, também fui buscar uma experiência que já estava consolidada, que já tinha 3 anos de aplicação, para poder analisar e ter condições ali de, né, perceber como tinha sido desenvolvido o projeto. E, então, cheguei, né, nessa universidade, Dalhousie, que é uma universidade que foi fundada em 1818, né, então, ano passado fez 200 anos de existência, com aproximadamente 18.100 alunos, né, que divididos aí em 3 campi. E esse projeto, né, que eu pesquisei, que eu estudei, debrucei, foi um projeto que resultou, né, de uma mesa redonda que foi realizada entre a prefeitura, que propiciou convites para a comunidade conversarem sobre o que não estava, né, dando muito certo, ou a questão da criminalidade, enfim, e o que poderia ser desenvolvido. Halifax é uma cidade que fica na Nova Escócia, no Canadá, e a Nova Escócia é conhecida como, né, um estado, né, uma província, onde tem as suas práticas restaurativas já desenvolvidas de muito tempo. Então, claro que aí, quando a gente fala de um contexto do Canadá, a gente já tem toda essa trajetória, né, de percepção e de entendimento do que é a justiça restaurativa, né, e de estudos, enfim, desenvolvidos. E, inclusive, o Estado já trabalhando muito fortemente com a justiça restaurativa. Então, nesse projeto, na época, né, que teve início em 2012, a Nova Escócia tinha, porque agora já também igualou, mas, enfim, tinha naquela época projetos de justiça restaurativa voltados apenas para a infância e juventude, não tinha para adultos, né? E aí essa proposta do projeto da universidade foi: vamos abrir para os nossos alunos, ainda que tenham atingido aí, né, a sua maioridade. Então, os alunos da universidade podem ser encaminhados para práticas e justiça restaurativa. Hoje em dia, já igualou, porque a Nova Escócia já teve uma regulamentação que todos até mesmo para adultos, se alcança aí essa possibilidade de encaminhamento pela restaurativa.
Inicialmente, então, era voltado para casas de menor potencial ofensivo, então, eram questões decorrentes dos relacionamentos entre os alunos, vizinhos, né, residentes no entorno das residências estudantis, questões de brigas, enfim, né, problemas ali de relacionamentos e o consumo abusivo da bebida alcoólica, né. Então, tinha esse enfoque, vamos dizer, né, de questões de menor potencial ofensivo, né. Isso eu já disse, essa questão, né, de ressaltar é importante, porque disso eu vou chegar para falar para vocês, que foi o caso que eu me debrucei mais e que se tornou ali nacionalmente conhecido, que é o caso Dentist Case, que foi um caso de assédio, né, que aconteceu dentro da universidade, e que teve todo um desdobramento de sucesso, né? Muito eu atribuo, pela pesquisa que eu fiz, muito em razão da universidade já ter, né, uma estrutura já, né, com especialização acadêmica, de pesquisas em justiça restaurativa, né, recebendo, né, pessoas, essa aliança de pesquisa comunitária da justiça restaurativa da Nova Escócia, recebendo experts, né, pessoas que estudavam e pesquisavam sobre justiça restaurativa no mundo todo. Então, existia esse espaço já dentro da universidade, e o que foi extremamente importante para respaldar, né, esse caso que acabou acontecendo, né, em 2014, que foi uma situação dentro de uma sala de aula de alunos, estudantes de odontologia, e eles fizeram um grupo, né, todo o início do ano, tinham grupos que eles faziam dentro de Facebook, entre os alunos, para poder trocar conversas, enfim, sobre as questões que aconteciam nas aulas. E, num determinado momento, neste ano, teve uma formação de um outro grupo só dos estudantes homens, né? E as moças da classe não ficaram sabendo, né, que tinha esse grupo paralelo que acontecia com conversas só entre os homens. E aí, num determinado momento, né, eles começaram a conversar sobre as colegas da sala, né, colegas que estavam ali todos os dias juntamente com eles. E aí, fazendo ranking, né, quem era a mais, né, gostosa, quem era o que eles achavam, enfim, com muitos comentários, né, misóginos, sexistas e ofensivos. E, numa ocasião, né, não se sabe, até porque eu estive lá, né, e aí conversando com os facilitadores, não se sabe ao certo se o rapaz realmente estava já numa situação não gostando do que estava acontecendo, né, ou se foi realmente um acidente, mas deixou aberta a página do Facebook do grupo, num momento de uma atividade que eles estavam fazendo na sala de aula, num laboratório. E uma colega viu, né, viu aqueles comentários e falou: mas o que é isso? E aí começaram, então, a ter, né, ciência do que estava acontecendo. E acredita-se, porque teve uma pessoa que fez umas fotos, né, do que estava acontecendo nessas conversas e acabou passando, né, para uma amiga, enfim, e essa questão que a gente vive hoje, né, dessa facilidade de, né, as notícias acabarem, né, indo para um caminho que não tem, né, menor controle, acabou caindo no conhecimento até de uma mídia, né, nacional e primeiro na cidade, né, foi motivo de um noticiário na cidade, né, de um noticiário local, falando do que estava acontecendo dentro da Universidade Dalhousie. E aí, claro, que isso teve uma repercussão enorme, né, entre as alunas. Tinham 4 alunas que eram nomeadas, né, em várias mensagens. Então, num primeiro momento, se imaginou que elas eram as que diretamente aí afetadas, né, mas é claro que depois teve toda uma manifestação das outras alunas também, juntamente com elas, apoiando e não entendendo o que estava acontecendo, porque eram colegas que estavam juntos todos os dias na sala de aula, né.
E aí começou esse trabalho, né? Então, aí a gente teve, né, dos 38 alunos dessa classe, né, 29 alunos participaram, né? Então, eram 13 rapazes que tinham feito esse grupo, só que somente 12 deles quis fazer o encaminhamento, porque, enfim, nesse momento em que deu-se essa ciência e se tornou pública essa história, precisou, né, o reitor da universidade se pronunciar também publicamente para dizer que iria tomar ali uma medida em conversa sobre essa questão, porque começou a ter cobranças da comunidade escolar, né, professores e alunos, como é que vai ficar essa história, né, uma história de assédio, uma história de abuso, porque aí tinham uma escalada que acabou acontecendo das próprias mensagens, né, dos alunos. E, então, o reitor se pronunciou, mas as alunas foram taxativas de que elas queriam que fosse encaminhada essa situação pela Justiça Restaurativa. Elas não queriam outro tipo de encaminhamento. E, por isso que eu, né, falei que é importante enfatizar que, na universidade, tinha toda uma estrutura já, né, para essa recepção da Justiça Restaurativa, porque não foi fácil, nem para elas, porque elas começaram a ser recriminadas pelas feministas, então tiveram movimentos feministas contrários à escolha delas de encaminhamento pela Justiça Restaurativa, tiveram professores contrários e pressionando a universidade que não poderia ser tratado dessa maneira. Então, a comunidade, né, pedindo, aí, solicitando medidas mais severas. E todo esse processo foi possível de ser mantido graças a esse preparo que existia na universidade. Mas como, né, eu coloquei para vocês inicialmente, a minha proposta foi olhar para esse projeto a partir de um olhar crítico, construtivo, né, de um olhar que pudesse realmente refletir sobre as condições oferecidas por essa universidade para que fosse encaminhada dessa maneira. E aí eu me deparei e tive a felicidade de conhecer pessoalmente, tanto lá no Canadá quanto aqui, George Pavrit, que ele esteve aqui no Brasil, né, quem acompanha aí a Justiça Restaurativa é um sociólogo, e ele tem um livro chamado Os Paradoxos da Justiça Restaurativa, né, e que ele traz, né, essa questão realmente dos paradoxos que envolvem as chamadas governamentalidades restaurativas, né, então, que é qual a mentalidade que governa uma prática restaurativa. E aí, pensando não só a prática no círculo realizado, ou vamos imaginar que pudesse ser uma conferência familiar, um dos modelos que, né, ou a mediação, que aí tem aí uma questão, né, de se considerar ou não, mas, enfim, uma mediação transformativa, mediação, mas não somente olhar a prática, mas todo o entorno. Quem oferece, quem convida, quem atua como facilitador, qual a mentalidade que traz para essa prática, né? Qual a racionalidade, né? Porque fica muito fácil, como também já falado hoje, é muito fácil teorizar, né, sobre processos dialógicos, né, sobre todos esses princípios, mas em que medida realmente a gente pode cuidar para que né, as condições sejam favoráveis a toda essa questão. E aí ele traz, né, até, né, chega até uma provocação de uma impossibilidade até de estabelecermos princípios gerais universais que fundamentem a justiça restaurativa, né, porque ele entende que uma prática, né, um processo restaurativo, ele coloca, né, eu vou passar aqui, né, ele trabalha conceitos de vítima, ofensor, hospitalidade e comunidade a partir do que ele chama de ímpeto ético da justiça restaurativa, que é construído no contexto de aplicação, ou seja, não dá para a gente chegar para um trabalho, né, restaurativo, já trazendo princípios pré-concebidos. É a questão da construção, como, né, foi falado aqui pela Célia, pela Vânia, de construção, e a comunidade que se estabelece é no momento em que se estabelece
esses princípios. O que norteados por princípios, vamos dizer, que a gente tem, né, amplamente, não sei o quanto é familiar para vocês a justiça restaurativa, mas temos aí, né, princípios da questão de olhar para o dano causado, as necessidades das pessoas envolvidas, e não quem é o culpado, a questão da punição, enfim. Mas vai além disso. Também a gente pensar do que consegue ser estabelecido pelas pessoas que estão ali envolvidas no encontro, que é a história da vivência, né, do bater o coração no momento do encontro, da fala com o outro. O que vai ser estabelecido e construído naquele momento, né? E isso pôde ser verificado, pelo meu olhar crítico, na prática que aconteceu com os alunos, né, nos círculos que aconteceram e que teve um resultado muito interessante, porque houve um cuidado extremo de pré-círculo, né, de conversas e de trabalho individualmente com uma das pessoas que iam participar, e depois, né, durante o trabalho, e posteriormente também pós-círculo, também de um acompanhamento cuidadoso, né, dessa questão do cuidado, da ética do cuidado, né. Né, assim, essa questão das resistências todas que eu coloquei, dessas posturas de julgamento, né, então, também com esses desafios, e com surpresas que surgiram também ao longo do processo, né, porque, num primeiro momento, houve a suspensão dos alunos, né, porque eram práticas, eles estavam no último ano da faculdade, para se tornarem dentistas, e aí, então, também teve envolvimento da Associação dos Dentistas, depois, porque eles não poderiam ter a certificação como dentistas a partir de um ato, né, como eles tinham cometido, porque, inclusive, o dentista tem um contato, né, muito grande com a paciente, então, enfim, todas essas questões que vieram à tona. E as próprias alunas que estavam participando do processo mandaram uma carta pedindo que eles não tivessem a suspensão, porque já estava sendo trabalhado, já estava sendo sentido uma mudança no comportamento desses alunos, né? E, ao final, então, no dia de aprendizado, que eles chamaram, eles convidaram todos esses outros atores, né, que também, de alguma maneira, representariam, né, essa continuidade do trabalho deles enquanto dentistas e delas, porque também teve uma questão, vou finalizar já, que também muito importante, que foi que as alunas falaram que elas quiseram encaminhar pela justiça restaurativa porque elas achavam que aquela atitude não era só uma atitude que dizia respeito àqueles alunos, mas sim à cultura também da universidade. E o que chama atenção, nesse caso, foi o comprometimento da universidade com este processo, de não querer se eximir da responsabilidade e de se colocar na conversa de, olha, vamos olhar para as nossas questões também internas. Então, toda uma revisão também de privilégio que eram sentidos das alunas que sentiam com relação a alguns alunos e alguns professores que, né, tratavam de uma maneira diferente os alunos. Então, teve toda uma política posterior a isso de providências, né, de mudança de carga de conteúdo, né, de grade curricular, em razão dessa experiência. Bom, respeitando aqui o meu tempo. Enfim, vou finalizar, a gente já acaba, né, porque a gente já está aqui com o horário estourando. Bom, prazer imenso, né, de estar aqui e falando sobre justiça restaurativa, que é um tema tão caro a mim. Obrigada a todos.